Boa noite, meninos. Continuação da aula de ontem, tá? Na última aula a gente viu sobre o bisturi elétrico, a sala de recuperação pós-anestésica e os tipos de cicatrização. Então, vocês entenderam que essa eletrocirurgia tem um aparelho bisturi elétrico composto pelas canetas, pelas pinças. Tem dois tipos de placas, que são as placas dispersivas permanentes e descartáveis. Mais utilizadas são as permanentes, porque ela tem uma durabilidade maior e um custo mais baixo. As finalidades do bisturi elétrico e dessa eletrocirurgia é eletrocoagulação, dissecção e fulguração. Os cuidados que a gente tem que ter, os principais cuidados são manter a placa dispersiva seca, sem ter umidade, colocar o gel dispersor, porque senão dá queimadura no paciente, colocar o mais próximo do local da cirurgia em tecidos musculares, panturrilha, glúteo, aí vai colocar essa placa de acordo com o local da cirurgia. Quanto mais próximo do local da cirurgia, melhor. Se o paciente é mais agitado, igual em caso de criança, pode realizar o enfaixamento. Na hora do médico fazer a asepsia, cuidado para não molhar a placa dispersiva. Vamos ver mais cuidados. Espera aí. Também evitar proeminências ósseas. A principal complicação do uso do bisturi elétrico inadequado é a queimadura. Então, ela acontece quando há o contato insatisfatório entre a placa dispersiva e o paciente, quando há uma conexão inadequada entre o aparelho e a placa dispersiva ou a unidade de eletrocirurgia, e quando o paciente tem contato com partes metálicas da mesa cirúrgica. Na recuperação anestésica, a gente sabe que é aquele período que o paciente ele sai da cirurgia e é encaminhado para essa sala de recuperação pós-anestésica, onde ele vai ficar até que ele se reestabeleça para poder, até que os efeitos da anestesia passem para ele poder ir para o quarto. A gente viu a escala de Aldrich e Crowling, onde tem os principais itens de avaliação. Esses itens de avaliação da escala de Aldrich é consciência, atividade motora, respiração, circulação e saturação de O2. Então, essa escala ela é composta por esses 5 parâmetros e para avaliação com pontuação de 0 a 2, sendo 0 a pior resposta e 2 a melhor resposta, no total de 10 pontos. Paciente acima de 8, ele já está com indicativo de alta da sala de recuperação anestésica para ir para o quarto para recuperação no pós-operatório. Vamos ver o que mais que a gente viu na última aula. Os tipos de cicatrização. A gente viu que temos a cicatrização de primeira, segunda e terceira. A primeira intenção é quando tem aquela perda tissular mínima e que as bordas não são muito afastadas. Então, assim, são as incisões cirúrgicas que não tem nenhum tipo de complicação nem perda de tecido. Já de segunda intenção, essas feridas, elas têm uma perda de tecido com uma espessura maior, com bordas irregulares e que não se aproximam, com ou sem infecção. Igual lacerações profundas, queimadura, você vê que tem aquela ferida, mas ela não se aproxima, não tem como fazer sutura para aproximar essas bordas. A terceira intenção, ela também é conhecida como fechamento primário tardio, são as feridas profundas que não são suturadas de imediato ou são deixadas abertas propositalmente, até que não haja sinal de infecção, sendo posteriormente suturadas. Isso no caso de uma deiscência, no caso de uma infecção, onde o médico ele faz a abertura daqueles pontos e o processo de cicatrização ele vai ocorrer de dentro para fora, até que essa infecção que estava instalada ela seja revertida e que o paciente, para que possa fazer algum tipo de sutura.
Vocês viram também as fases do processo de cicatrização. Então, se nós temos a fase inflamatória, que é de 1 a 4 dias, a fase proliferativa, que é de 5 a 14 dias, e a fase remodeladora, que é a partir do 15º dia a 1 a 2 anos. Aí eu quero que depois vocês leiam quais são os resultados normais e quais são os resultados anormais de cada fase desse processo, tá? E as principais complicações da ferida cirúrgica, que é hemorragia e perda de líquido, hematomas, infecção, deiscência, evisceração e fístula. Agora a gente vai entrar no assunto da aula de hoje. Hoje a gente vai ver o posicionamento do paciente na mesa cirúrgica. O que é esse posicionamento? É a posição na qual o paciente é colocado na mesa cirúrgica, vai depender do procedimento operatório a ser realizado, como também das condições físicas do paciente. Quais são os objetivos desse posicionamento cirúrgico? Deve expor somente a área cirúrgica, de modo que permitam a boa visibilidade e movimentação do cirurgião e da equipe. Deverá oferecer o mínimo de desconforto possível ao paciente. Deverá seguir os princípios do alinhamento corporal. Deverá permitir a desobstrução do suprimento vascular. Proporcionar acesso para a administração de soluções endovenosas, drogas e agentes anestésicos. Não deverá ter interferência na respiração. Deverá proteger os nervos, músculos, pele contra pressão indevida. Deverá ser observada a precaução quanto à segurança do paciente em relação ao peso, à idade, à altura e à deformidade física, respeitando seus limites anatômicos e fisiológicos. Então, esse posicionamento do paciente, ele tem que ser adequado com a cirurgia, e a enfermagem, ela tem que estar muito atenta para evitar que essa posição, ela possa causar algum dano à pele do paciente, nos nervos, nos músculos, devido à pressão indevida naquele local. Então, dependendo da posição, se você não põe um coxinho, uma cobertura acolchoada em determinados pontos do corpo do paciente, isso pode causar uma pressão indevida e pode causar uma úlcera, o início de uma lesão. E o paciente, se ele entrou sem lesão, ele tem que sair sem lesão. O máximo da lesão que vai ser é a lesão cirúrgica, que essa é a finalidade que ele foi para o bloco. Mas as outras lesões e feridas que podem ocorrer no paciente, como queimadura por causa de bisturi elétrico, lesões por causa de pressão indevida, isso tudo aí já é falta do cuidado da equipe de enfermagem. Aqui nós temos duas posições. A posição dorsal, que é a posição comum para a cirurgia, e com o paciente deitado na horizontal, um braço está do lado da mesa cirúrgica com a palma da mão colocada para baixo e o outro está cuidadosamente posicionado sobre a braçadeira para infusão venosa. Então, essa posição você vê que o paciente ele fica com a barriga para cima, né? E com os braços abertos, apoiados em braçadeiras. Essa parte onde o paciente está apoiando o braço, ela é chamada de braçadeira. Essa posição ela é também conhecida como posição supina, tá? Ela é dorsal ou supina, então esses dois nomes são válidos para a posição dorsal. Então vocês anotem posição dorsal ou supina, que qualquer uma das duas que for colocado em provas e quando vocês forem fazer um concurso, as duas são válidas, porque são as mesmas posições. E até mesmo para vocês fazerem uma escrita e uma leitura de um prontuário adequado. E ela é muito utilizada na indução de anestesia geral e também para o acesso de cavidades abdominais. Então, essa posição você vê que o paciente ele fica numa posição onde que dá para o médico visualizar a região abdominal com mais facilidade. Adequado. Aí, nessa parte aqui, ó, vocês estão observando na figura, tem um coxinho no calcâneo, tem um coxinho nos joelhos, tem uma proteção no glúteo
e tem uma proteção na cabeça. Então, assim, essas proteções são as áreas na hospital aqui. São as áreas que elas entram em maior atrito com a mesa cirúrgica. Então, essas partes, elas têm que ter cuidado para elas não ficarem em atrito para evitar lesões e até mesmo distensão musculares. Então, assim, na abraçadeira também, quando for colocar, observar a posição para não dar nenhum dano, lesão nos nervos do paciente e, posteriormente, dores no pós-operatório desnecessário, além da dor da cirurgia, tá? A decúbito ventral, o paciente fica deitado de abdômen para baixo, com os braços estendidos para a frente e apoiados em talas. O sistema respiratório fica mais vulnerável na posição decúbito ventral. Pode ser chamada também de prona, viu, meninos? Posição de prona ou decúbito ventral. Observar posicionamento da cabeça, os coxinhos também, os coxinhos tanto na região axilar e mamária, quanto na região abdominal aqui e pélvica, pegando a coxa do paciente também, e outro coxinho aqui na panturrilha do paciente, na parte anterior, para evitar que tenha excesso de pressão nessas áreas. Essa maca cirúrgica aqui, essas fotos que eu peguei, é o sonho de qualquer funcionário que trabalha no bloco cirúrgico, principalmente os apoios e os coxinhos. Essa não é a realidade que a gente vive na maioria dos hospitais. Essas daqui, elas são feitas com cobertas, com algum pano, que eles fazem o coxinho como se fosse um rolinho e colocam no paciente. Mas essa maca cirúrgica aqui, essa cama cirúrgica, ela é ideal e ela tem todos os acessórios para que o paciente realmente fique confortável. E como comprime a região torácica, a respiração do paciente, ela fica mais vulnerável. Então, tem que observar o posicionamento da cabeça do paciente, principalmente se ele estiver entubado, e a respiração e a saturação do paciente. Aí, essa posição, ela é utilizada para cirurgias na coluna lombar e qualquer outra parte, nessa parte posterior do paciente, onde fica bem visualizado. Mais duas posições, tem a posição litotômica ou ginecológica, onde a paciente ela fica deitada com as pernas fletidas, dobradas e apoiadas, e ela é muito utilizada para cirurgias na cavidade perianal e ginecológica. Apoiado a perna do paciente em perneiras, tá? Acolchoadas, para evitar esse atrito, e os braços estendidos e apoiados na tala, para evitar algum tipo de movimentação. Aqui Aqui a paciente ela não está com as braçadeiras, ela está só com a perneira, mas sempre ela vai estar com a braçadeira também, porque é onde que vai colocar o aparelho, o manguito para aferir a pressão, o oxímetro de pulso. Então, assim, fica com os braços nas braçadeiras, a perna na perneira e essa perna nessas perneiras acolchoadas. A paciente fica com a coluna ereta e as pernas flexionadas, tá? Como eu falei, ela é usada para cavidade perianal e ginecológica. Então, por isso que aí já coloca litotômica ou ginecológica. A posição de Fowler ou sentada, o paciente ele fica semi-sentado na mesa de operação, onde as pernas ficam ligeiramente fletidas, dobradas, tá? Essa posição é muito usada na cirurgia neurológica e também quando o paciente está com algum desconforto respiratório, aí quando alguém fala assim, colocar em posição de Fowler, essa posição, porque essa posição auxilia na respiração do paciente, tá? Lembrando do uso dos coxinhos, sempre nessas mesmas posições para evitar um atrito maior. Igual eu falei, essa mesa aqui ela é top de linha, então assim, não é a realidade. Mas dá para a gente deixar o paciente confortável na medida do possível, evitando lesões no paciente. Agora nós temos uma posição que ela é variada em duas,
que é a Trendelenburg e a Trendelenburg reversa. A Trendelenburg, essa posição é utilizada para cirurgia no baixo ventre e na pelve, obtendo-se uma boa exposição pelo deslocamento dos intestinos em direção ao abdômen superior. Nesta posição, a cabeça e o corpo estão abaixados e os joelhos fletidos. O paciente é mantido na posição por contenção ao nível dos ombros. Vocês viram que tem uma contenção aqui. Essa é a Trendelenburg. Quando fala reverso, o pé vai estar para baixo e ele também vai estar apoiado. Então, se nessa Trendelenburg, se o paciente ele quer fazer alguma cirurgia pélvica do baixo abdômen na pelve, aqui quando a gravidade vai fazer com que o intestino, os órgãos, eles sigam o fluxo para baixo. Então, vai deixar uma visão dos órgãos que o médico quer ver mais visíveis para que ele faça a cirurgia. Então, a Trendelenburg, o paciente ele vai estar com a cabeça para baixo, apoiadas, com uma contenção no pescoço, e para melhorar a visualização do paciente. A Trendelenburg reversa é a mesma intenção, porque a lei da gravidade vai empurrar, e o paciente é colocado em supina e toda a mesa é inclinada para que a cabeça fique mais alta do que os pés. Eventualmente, com apoio para os pés, pode ser usado se a inclinação da mesa for muito grande. Porque quando é menos a inclinação, eles tendem a tentar conter os joelhos e a perna do paciente, para ele não escorregar na hora da cirurgia. Essa posição da Trendelenburg reversa ela é usada para cirurgias na cavidade abdominal superior, cabeça e pescoço, ok? Agora nós temos duas posições que a lateral ela pode ser dividida em duas. Essa posição de canivete é Kraschke. O paciente ele se encontra em decúbito ventral, com as coxas e pernas para fora da mesa e o tórax sobre a mesa, a qual está levemente inclinada no sentido oposto da perna e os braços estendidos e apoiados em talas. Exemplo, posição utilizada para a realização de operação proctológicas, hemorroidectomia, retirada de corpo estranho, fissuras e fístulas anais. Então, assim, o paciente ele fica nessa posição parecendo um canivete, por isso que eles colocaram o nome dessa posição de canivete. Então, assim, a visualização retal fica bem melhor para o médico. E a posição para a cirurgia dos rins, ela é uma subdivisão da posição lateral, ou assim, que vocês já viram. Então, a posição para a cirurgia dos rins, o paciente ele é colocado sobre o lado não operatório em posição de sim, com travesseiro de ar de 12,5 a 15 centímetros, firme sobre a região lombar, ou em uma mesa com elevador para as costas ou região lombar. Igual essa mesa que ela tem essa elevação para as costas. Você viu que as pernas ficaram mais abaixadas e o tórax do paciente, ele está em contato lateralizado nessa posição. E os braços do paciente, ele fica nas braçadeiras, tá? Aqui vai fazer o quê? Principalmente na cirurgia de rins, porque vai melhorar a visualização do rins na hora que o médico for fazer a cirurgia. O cuidado tem que observar muito o pescoço, o ombro, para evitar alguma lesão no nervo do paciente. A posição lateral ou sim, o paciente permanece em decúbito lateral esquerdo ou direito, aí vai depender da área que vai ser operada, com a perna que está do lado de cima flexionada, afastada e apoiada na superfície de repouso. Aqui, ó, essa mesa e esses apoios que eles têm para evitar lesões no paciente é muito boa. Que aí tem o apoio, que é colocado na perna, para ela não ficar encostada uma na outra. Essa posição ela vai ficar agradável, vai evitar distensão muscular.
E a perna de cima, ela fica levemente flexionada. Ela é utilizada para cirurgias também do sistema renal. Isto. Agora nós vamos falar um pouquinho da terminologia cirúrgica. A terminologia cirúrgica, ela é baseada em prefixos e sufixos, tá? Os prefixos é a raiz que indica a parte anatômica relacionada à intervenção, referente a um órgão, aparelho ou parte do corpo humano. Então, aqui nós temos alguns exemplos de prefixo. Vamos lembrar, o prefixo vem antes, o sufixo vem no fim da palavra. Então, adeno, ela significa glândula. Bléfaro, pálpebra. Cisto, bexiga. Cole, vesícula. Colo, cólon. Eu não vou ler todas, meninos, porque são várias. E eu coloquei aqui o mais detalhado possível para vocês poderem estudar e entender. Então, toda vez que fala de oftalmo, está relacionado a olho. Então, qualquer sufixo que venha depois vai indicar o que foi feito, o que foi realizado nos olhos, entendeu? Daqui a pouco eu vou mostrar o sufixo para vocês. Então, toda vez que você vê gastro, o sufixo que vem depois vai determinar o que foi feito no gastro, que significa estômago. Então, gastro significa estômago, ístero significa útero, néfro significa rim. Então, toda vez que vocês veem uma palavra iniciada com néfro, é relacionado a rim. E com isso, vocês conseguem entender várias terminologias, às vezes desconhecidas. Vamos mais uma aqui. Oto, ouvido, proto, reto. Essas palavras eu preciso que vocês escrevam, vocês entendam e vocês compreendam, falem em voz alta, para que vocês realmente assimilem a palavra com o que ela significa, entendeu? Adeno, glândula, bléfaro, pálpebra, cisto, bexiga. O cole e o colo, ele confunde muito. Então, assim, colo, vesícula, cole, vesícula, colo, cólon. Colpo, vagina, entero, intestino delgado, gastro, estômago. Então, isso eu quero que esteja anotado no caderno, porque isso é material de prova, tá? O sufixo, na terminologia cirúrgica, indica a intervenção cirúrgica a ser realizada. Esses são os principais sufixos que são utilizados nas cirurgias, tá? Então, toda vez que o final da palavra for equitomia, não esqueçam, significa o quê? Remoção parcial ou total. Igual apendicectomia. Apendicectomia é a retirada total do apêndice. Cistectomia é a retirada da bexiga, parcial ou total. Colecistectomia, vesícula biliar. Então, é a retirada parcial ou total da vesícula biliar. Colectomia. Tá vendo que tudo termina com equitomia. Então, colectomia é retirada parcial ou total do colo. Embolectomia, retirada parcial ou total de um êmbolo. Esofagectomia, retirada parcial ou total do esôfago. Esplenectomia, retirada parcial ou total do baço. Fistulectomia, retirada parcial ou total de fístula. Gastrectomia, estômago. Hemorroidectomia, hemorroidas. Então, é a retirada parcial ou total de hemorroidas. Hepatectomia, é a retirada parcial ou total do fígado. Vocês entenderam, meninos? Agora, outro. Apexia é a fixação de um órgão. Como que eu explico? Igual assim, a pessoa ela tá com
O útero baixo, igual o pessoal fala, quando o útero ele aparece na vagina da pessoa, ele está muito baixo, então precisa fazer o quê? Fazer a fixação desse órgão lá na parede, no colo abdominal. Para quê? Para que ele se sustente lá e não volte a ter essa pressão que faça com que ele desça novamente. Então, toda vez que a fixação de um órgão em algum local, a gente vai colocar pexia. Ó, pexia, gente. Ah, não. Oh, meu Deus. Eu coloquei aqui errado. A pexia tá aqui, peraí. Então, esse daqui são também do sufixo ectomia. Só que aí eu não vou ler eles, vocês vão ler, tá? Que aí vai falar o que é, e você sabe que o sufixo com ectomia significa remoção parcial ou total. Então, você vai pegar o prefixo, esterec, significa útero. Ectomia, remoção parcial ou total. E é bom que aí vocês vão vendo mais alguns prefixos da área cirúrgica. Apexia, que eu falei agora, é a fixação de um órgão. Então, assim, vai fixar a bexiga. É cistopexia. A histeropexia, que era o que eu estava falando lá, do útero. Vai fazer a fixação do útero na parede abdominal para que não haja a queda desse útero e danos à mulher mesmo, né? Porque às vezes o útero ele chega a ficar visível na vagina, principalmente das senhoras muito idosas, que tiveram vários filhos. Esse útero ele tende a perder essa elasticidade e a fixação, e aí tem que fazer essa fixação, que é a pexia. Então, histeropexia é a fixação do útero na parede abdominal. Nefropexia é do rim à parede abdominal. Retinopexia é a fixação da retina. Orquiopexia ou orquidopexia é a fixação do testículo em sua bolsa. Agora o termo plastia. Plastia é a alteração da forma e ou função. Então, artroplastia vai fazer o quê? Vai alterar a forma ou função da articulação para restaurar o movimento e a sua função. Blefaroplastia, das pálpebras. Vai fazer a alteração da forma e função das pálpebras. Então, assim, quando faz aquela cirurgia, quando a pessoa está com a pálpebra mais idosa, né? Que tem aquela queda da pálpebra, aí faz a blefaroplastia. Mamoplastia. É muito relacionada, gente, quando fala plastia, a cirurgias estéticas, que vai alterar a forma ou a função para melhorar esteticamente e às vezes até fisiologicamente, como no caso da rinoplastia. A rinoplastia ela pode ser estética, mas ela também, o paciente ele pode ter alguma complicação respiratória, uma falta de ar, um desconforto maior, e aí também faz essa rinoplastia, tá? E aí eu quero a mesma coisa, gente, leiam essas terminologias, entendam, igual aqui está escrito, novos prefixos. Então, o sufixo é o mais fácil, a gente vai trabalhar com esses 6 sufixos. Então, o sufixo, você decorou ele, acabou, você não esquece mais. Agora, é entender o que é os prefixos, que os prefixos são muito mais. Mas se você aprender o que é o salpinge, que aí pode ser salpingectomia, aqui já é salpingoplastia, que vai fazer a alteração da forma e função da trompa para sua recanalização. Então, quando faz a salpingectomia, que faz o corte, aí, às vezes, pode a pessoa querer fazer a sua recanalização. Então, é a salpingoplastia, ok? Agora, com o sufixo rafia. Então, assim, o término da palavra vai ser rafia. Você viu que a gente repete até vários prefixos.
Então, sim, esses são os mais utilizados, mas não existe só esses, tá? Então, bléfaro. Colocou rafia no final. Bléfaro é pálpebra. Rafia é sutura. Então, é a sutura. Tudo que a gente corta, a gente vai fazer a sutura. Então, a sutura vai terminar com rafia. Entendeu? Períneo, rafia. Sutura do períneo. Entenderam, meninos? Essa daqui eu acho assim, mais que vocês vão ter que entender o final da palavra e depois a gente vai estudar algumas cirurgias específicas. Mas é bom que vocês entendam todas as terminologias. Lembrando que o sufixo, ele é importante que vai falar o que foi feito naquele determinado órgão ou local do corpo. Então, herniorrafia, a sutura de uma hérnia. Palatorrafia, a da fenda palatina. Então, é a sutura da fenda palatina, ok? Agora, escopia. A escopia é a visualização do interior do corpo, em geral, por meio de aparelhos com lentes especiais. Aí aqui vocês vão lembrar de endoscopia. O que a endoscopia faz? Ela visualiza o interior do intestino. Então, todas as palavras que terminam com escopia significa que estão visualizando o interior daquele órgão ou daquela parte do corpo, entendeu? Então, artroscopia, visualização da articulação. Broncoscopia, visualização dos brônquios. Colonoscopia, visualização do cólon. Colposcopia, visualização da vagina. Entendido, meninos? Então, esse daqui eu não vou ler todos também não, que são muitos, e vocês vão lendo depois, e a gente vai entender. Endoscopia é a visualização dos órgãos internos. Laparoscopia é a visualização da cavidade abdominal. Laringoscopia é a visualização da laringe, ok? Aí o último sufixo. As principais cirurgias com o sufixo istomia. Pode ser tomia ou istomia, tá? Pode ter um S ou pode vir sem o S. Igual artrotomia. É a abertura. O que significa istomia? Abertura de um órgão ou de uma nova boca. Vocês vão lembrar da gastrostomia, que é quando coloca uma sonda na parede abdominal do paciente para alimentação. Então, vai fazer um orifício. É qualquer nova boca, qualquer orifício, qualquer perfuração que faz no paciente ou em um órgão, entendeu? Cardiotomia, então é a abertura de um órgão ou de uma nova boca na cárdia. Cistostomia, paciente que ele tem câncer de bexiga ou ele teve algum tipo de tumor. Aí eles fazem a cistostomia, quer dizer, eles vão fazer uma ligação da bexiga na parede, na parte exterior da parede abdominal e vai colocar uma sondinha dentro. Isso é uma cistostomia. Então, vai fazer uma nova boca, vai fazer a abertura de um órgão, vai colocar uma sonda para quê? Para a bexiga drenar a urina pela essa sonda, entendeu? Colestectomia. Eu vou tentar trazer bem basiquinho o que é e para que serve, para vocês entenderem um pouquinho, que às vezes pode ficar meio confuso. Eu só falando o que é e o significado, né? Vou trazer vários na próxima aula para a gente ver. Flebotomia, então é a abertura de um órgão ou de uma boca na dissecção de uma veia. A dissecção de uma veia é o quê? O paciente, ele está necessitando de soroterapia, só que ele não tem acesso venoso pérfio. O que o médico vai fazer? Ele vai fazer uma dissecção venosa, essa flebotomia. Ele vai pegar uma veia calibrosa, vai fazer o corte e vai introduzir uma sondinha dentro dessa veia, onde o paciente vai ser hidratado por ela. Isso são usados em casos quando o paciente fica muito tempo internado
e necessita de grande volume de sangue e já ficou o tempo preconizado com o catéter subclávico. Então, assim, quando ele fica muito tempo com catéter, eles retiram, a partir de 7 dias eles têm que retirar, mas dependendo das condições do paciente, ele vai precisar de um novo acesso venoso. Só que se não tem como funcionar esse paciente com gel, então é feita essa flebotomia, que aí é uma cirurgia onde o médico vai lá, ele vai fazer esse corte, vai fazer essa abertura dessa nova boca, onde ele vai introduzir uma sondinha, onde vai ser dentro da veia, onde vai ser irrigar. Esse paciente ele vai ser infundido soroterapia, dieta parenteral, tudo por essa dissecção venosa, tá? Toracotomia é a mesma coisa, é a abertura de uma nova boca na parede torácica, tá? Também não vou ler todas não, tá bom? Então, meninos, eu espero que vocês tenham entendido, eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês escrevam para mim quais dessas vocês têm mais curiosidade de entender o que é, para que serve, como é feito, quais são os cuidados dessas terminologias cirúrgicas, para eu começar a preparar, para a gente começar a entender quais são os cuidados pré e pós-operatórios dessas cirurgias. Eu ia pegar aleatoriamente. Eu acho mais interessante vocês lerem todas e verem quais que vocês têm mais curiosidade de saber o que é, para que funciona, como é feito, quais são os cuidados, tá bom? Obrigado, tenha uma boa noite, um bom final de semana. Quero tudo escrito no caderno, não precisa me mandar foto, mas lembrando que tudo é matéria de prova, tá bom? Dúvidas, só me chamar, tá?